O Marco, a minha equipe está falando aqui que o Ronaldo Guimarães já está aqui conosco agora. Queria ver se o Ronaldo me ouve. Oi, Ronaldo, bom dia. Muito obrigada, viu, Oi, pela sua Paula, bom participação aqui dia. na BMC News. Muito obrigada, Que seja isso, é um muito prazer. bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, agora há pouco eu estava falando com o Marco aqui, a gente estava falando sobre o assunto, a grande expectativa do mercado, que é esse pacote de estímulo dos Estados Unidos, né? Eu queria que você falasse para a gente qual que é o cenário macroeconômico que a gente pode desencadear caso o pacote não seja aprovado hoje. Pois é, a gente, na verdade, vem há alguns meses, né, desde o início da pandemia, a gente vive basicamente à base de pacote. O mercado tem sido, assim, muito estimulado exatamente pela definição desses pacotes. Obviamente que a economia americana, a tramitação de pacotes anteriores foi um pouco mais fácil, mas hoje, obviamente, agora muito próximo das eleições, esse jogo tem sido um pouco mais pesado, e você vê que tanto republicanos como democratas têm feito um jogo mais duro ali para facilitar a aprovação de novos pacotes. Acho que o cenário básico com que a gente trabalha é que até ligeiramente após o resultado das eleições, um novo pacote de estímulo americano deva acontecer, tá? Obviamente, muito sujeito à volatilidade, mas hoje você vê que, inclusive, tem alguns pontos mais específicos, né? Talvez ali a participação de restos do pacote, né, anteriores que não foram utilizados, novos cheques enviados aí à população. Eu acho que o mercado, quer dizer, se você não tiver a aprovação de um pacote, né, dos moldes, assim, do que o Trump tem falado, o mercado pode ficar um pouco ressentido. Mas acho que, de uma certa forma, a expectativa de que essa aprovação aconteça, né, mesmo que ligeiramente após o resultado da eleição, deve manter os mercados aí razoavelmente bem suportados. Mas acho que o resumo é que, a despeito da gente já ter tido ali uma injeção muito grande de liquidez, né, tanto pelo Banco Central como também pelos governos, através de todo esse estímulo fiscal, de uma certa forma o mercado tem continuado razoavelmente dependente de estímulos constantes, né? Então, acho que o que a gente tem que observar agora é se esses estímulos vão continuar, e eu acho que principalmente observar a trajetória fiscal dos principais países, né? Estados Unidos, Europa e até mesmo no Brasil, que é uma discussão que vem sendo aí recorrentemente tratada. Essa questão fiscal, obviamente, ela tem que ser endereçada um pouco mais à frente, até porque quando você olha a trajetória da dívida, seja de países de primeiro mundo como de países emergentes, a gente vê claramente que ela precisa sofreu uma alteração, né? A velocidade da deterioração fiscal e do aumento da dívida dos principais países do mundo deve começar a trazer algum tipo de preocupação para os agentes econômicos se a gente simplesmente ficar rolando de pacote em pacote. Então, acho que a gente tem que ficar de olho, observar bem, obviamente que o mercado precisa desses esteroides, né, para continuar nesse movimento bastante forte de recuperação que a gente viu no cenário pós-pandemia. Ô, Ronaldo, e a questão do isolamento social voltando forte na Europa? A gente viu que a Irlanda já decretou confinamento, o País de Gales também, lockdown, entre outros países lá da Europa. Você acha que isso, de certa forma, faz com que os investidores brasileiros fiquem ali um pouco receosos, acendam um sinal de alerta para os investidores brasileiros? Qual que é a sua visão em relação a isso? Pois é, eu acho que não, Paulo. Assim, olhando para a Europa, a gente vê claramente que a volta, né, da aceleração da contaminação por conta do Covid, mas quando você olha para os dados assim para dentro, você vê que o número de mortes tem sido muito menor do que no passado recente. Então, acho que tá aí a grande coisa, né? A gente provavelmente, enquanto não tiver uma vacina definitiva para o Covid, para o combate ao Covid, a gente provavelmente vai continuar vendo essas situações de stop and go em todas as economias, né, globais. No caso específico da Europa, o que a gente tem observado aqui, de novo, a despeito da aceleração do número de contaminados, o número de mortes tem se mantido muito baixo. E aí eu acho que a gente tem duas explicações para isso. Primeiro, acho que a gente agora, né, 7 meses depois do início da grande pandemia global, a gente meio que aprendeu a como conviver com o vírus, né? Medidas muito específicas de isolamento de algumas partes da população mais velha, e eu acho que principalmente o protocolo médico, né? A gente já entendeu como combate isso, né? O tratamento das pessoas infectadas. Então, acho que isso tem ajudado bastante para que, a despeito do crescimento do número de contágios, o número de mortes permaneça assim muito baixo. O impacto disso aqui para o Brasil, eu acho que é muito pouco, digamos assim, não vou dizer que é pouco relevante, tá? Obviamente que gera alguma preocupação, traz um pouco mais de volatilidade, mas acho que a gente está olhando aqui, o investidor brasileiro está olhando aqui,
é muito mais essa questão fiscal, né, a questão da inflação aqui no Brasil e até quando o juro, por exemplo, vai conseguir continuar nesse patamar de 2%. Então, de novo, eu acho que olhando para a Europa, casos de mortes ainda muito baixos quando você compara com o passado, e eu acho que esses protocolos médicos têm ajudado exatamente com que, a despeito do aumento do número de casos, a gente tem um número de mortes bastante baixo. Uhum. E ainda trazendo para esse cenário do Brasil, que você trouxe aí para a gente falando sobre isso, eu queria que você falasse como que você enxerga, então, o impacto dos gastos do governo sobre a rolagem da dívida pública. Pois é, Paulo, isso tem sido um debate, né, que tem crescido muito aí nos últimos tempos. Os principais agentes do mercado têm começado a falar cada vez mais sobre isso. O Brasil tem um problema fiscal e um problema de dívida, né? A gente teve aí um movimento muito grande de expansão fiscal por conta do combate à pandemia, talvez até um pouco demais, até um pouco mais do que o necessário. E como a gente tinha uma dívida pública aqui muito grande, e você vê hoje as projeções, inclusive, do próprio governo para o déficit nominal desse ano, já monta a ordem aí de 850 bilhões de reais. Isso daí é mais ou menos 12% do PIB. E aí, quando a gente computa, inclusive, o pagamento de juros, a gente deve ter um déficit nominal esse ano de 17% do PIB. Isso a gente está falando de mais ou menos 1,7 tri. Isso é um número extremamente preocupante. Então, assim, a gente vê que o Tesouro já tem tido alguns problemas na questão da rolagem da dívida. Acho que alguns exemplos muito claros disso daí foi exatamente os spreads que vocês conseguiram ver, observar ao longo dos últimos leilões do Tesouro, a dificuldade de rolar os papéis mais longos, principalmente os papéis indexados a Selic, as LFTs, que chegarem em algum momento ali, se você olhar como base ali o vencimento de 2026, a LFT chegou a projetar quase 126% de carrego, né? 125% de carrego em relação ao Selic, que era um cenário que a gente não via já há bastante tempo. Outra coisa que eu acho que acaba trazendo para os preços e impactando aqui os mercados, essa questão fiscal aqui do Brasil mostra claramente a preocupação até quando o Banco Central vai conseguir manter a taxa de juros no patamar atual. Se você olhar a curva de juros aqui no Brasil, quando você olha ali para o vencimento de janeiro de 2025, janeiro de 2026, o mercado já projeta quase a Selic voltando para um patamar próximo de 9%. Tá? E isso não tem a ver necessariamente com atividade e inflação. Acho que realmente tem um risco fiscal embutido aí também nos preços, principalmente nessa parte mais longa da curva aqui do Brasil. Então a gente tem que ficar de olho. Eu acho que o mercado hoje se pergunta muito, né? E é um pouco dessa dicotomia, a necessidade de manter um nível de gastos ainda elevado, vis-à-vis uma dívida pública muito alta, e você manter, inclusive, a questão da constitucionalidade do teto de gastos. Então, tem sido, assim, uma briga muito grande, muito importante, mas eu acho que para a gente ter aqui uma tranquilização permanente do cenário de médio e longo prazo do Brasil, a gente vai ter que ter essa questão fiscal realmente endereçada, que o governo consiga ali estabelecer metas para que você, de novo, volte a reduzir, né, o tamanho do gasto, porque do jeito que está, na trajetória e na velocidade que a gente vem observado das contas públicas, a gente certamente vai ter aí alguns problemas, eu diria com a rolagem, né? Na verdade, a rolagem da dívida no Brasil nunca foi um problema, mesmo nos áureos tempos de inflação, total loucura macroeconômica. Acho que o que vai acontecer efetivamente o aumento do prêmio né, pedido pelos investidores para continuar rolando a dívida pública. Acho que esse é o ponto principal. Mas você acredita que a Selic ela pode aumentar no ano que vem por conta desse aumento do risco fiscal? Eu acho que não vai ter muita saída, não, Paulo, sinceramente. Eu acho que o patamar da taxa de juros em 2% dá um pouco da sensação de que a gente ousou um pouco demais, né? Então a gente tem hoje alguns problemas, né? Essa questão, obviamente, a atividade econômica permite uma Selic muito baixa, mas eu acho que quando você olha para o lado fiscal e quando você olha até mesmo para a questão das projeções de inflação, a gente já vê claramente que a Selic a 2% está ficando para trás. De novo, quando você olha a projeção do mercado ali, por exemplo, para janeiro de 2022, o mercado já projeta o juro voltando para 5%. Se você imaginar que hoje com o Selic a 2 e você tem uma projeção de inflação aí para esse ano, que vai fechar ali na casa de 2,70, quase 3, a gente já está trabalhando com nível de juro real negativo aqui no Brasil. Eu acho que para a gente ter uma situação como essa, estando o fiscal do jeito que está, com a dívida pública em trajetória caminhando ali para 96%, 97% do PIB, eu acho muito pouco sustentável. Então, assim, até no nosso cenário básico aqui, no nosso cenário da Modal Mais, o juro volta a subir já no primeiro tri do ano que vem. Uhum. Eu quero trazer o Marco aqui para a nossa conversa, Marco Saravalli. E aí, Marco, tem alguma pergunta para você fazer com o Ronaldo? Você concorda aí com essa visão dele, da Selic já subindo já no começo do ano que vem? Bom dia, Paula. Bom dia, Ronaldo. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade.
Que isso. O que eu queria, assim, eu acho que concordando ou não, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades, né? E o mercado, assim, principalmente o mercado financeiro, eu diria, as tesourarias, talvez, dos grandes bancos aí estão realmente já projetando, esperando algum cenário de estresse lá na frente, né? Não a política monetária, ou seja, a Selic aqui em 2020 ou no começo de 2021, mas já esperando que alguma hora essa bomba vai estourar. Eu queria entender o seguinte: a gente viu um estresse relativamente grande ali nos grandes bancos em março, principalmente, falta de liquidez. E agora a gente está vendo um estresse, na minha opinião, talvez ali nas curvas longas, já esperando um cenário um pouco mais crítico, né, do nosso endividamento, da nossa questão fiscal. Você acha que os bancos 880 aqui, você acha que eles estão sabendo explorar muito bem, ou seja, eles vão saber conseguir extrair bons resultados desse estresse aí da curva de juros? Ou você pode ter também, como a gente está vendo, grandes fundos aí de renda fixa dando retorno negativo, principalmente aqueles que são atrelados ali ao Tesouro Selic, enfim. Como é que está essa leitura? Para quem está no sistema financeiro, traz uma preocupação ou traz uma oportunidade? Como é que vocês estão lendo dentro de uma operação financeira, dentro de uma tesouraria de um grande banco? Como é que a gente pode ler isso? Olha, Marcos, tipo assim, bancos, na verdade, representam a economia do Brasil. Quer dizer, não dá para você ter um cenário em que a economia tem um processo, né, de deterioração rápida, achar que bancos vão performar super bem. Obviamente que no primeiro momento ali da crise da pandemia, a gente teve um choque muito grande, um choque de liquidez muito grande, né, no começo de março, mas eu acho que o Banco Central, no caso do Brasil, até Banco Central e Tesouro, a despeito de terem demorado, e até um pouco do Ministério da Economia, demoraram um pouco, talvez um pouquinho para agir, quando você olha e compara, né, com o que aconteceu nos principais bancos centrais do mundo, Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, o próprio Banco Central Europeu, todos eles atuaram de uma forma muito rápida, direta. Aqui talvez a gente espere um pouquinho, mas de novo, a atuação depois veio, provendo liquidez para o sistema, mantendo a forma com que as coisas, né, o Tesouro recomprando, fazendo recompra de títulos, de novo, fazendo com que o sistema funcionasse normalmente. Ali, obviamente, gerou alguma oportunidade, né? Os mercados depois voltaram a performar muito bem, e principalmente você olha Estados Unidos especificamente, né? A economia, que é uma economia muito dinâmica, aumentou o desemprego, mas de uma hora para outra já começou a voltar, o Fed injetando dinheiro, fazendo recompra de ativos. Aqui também um pouco desse processo. Então, assim, gerou algumas oportunidades. Então, acho que a Bolsa, de novo, saiu lá da casa dos 60 mil pontos, voltou ali para próximo dos 100 mil, como você falou aí no seu comentário anteriormente. A gente está praticamente quase que vivendo aquele filme do feitiço do tempo, né? A gente acorda e estamos falando de Bolsa 100 mil pontos de novo. Estamos doidos também para que passe desses 100 mil pontos e consiga ficar livre aí para voltar a subir. Mas, de uma certa forma, esse cenário que a gente está vendo, né, complicado para o fiscal, complicado politicamente, ele acaba sendo um entrave. O que a gente tem visto exatamente é isso. E esse entrave, acho que está muito refletido nos preços dos ativos do Brasil e na própria volatilidade dos mercados. Você vê que hoje em dia a gente fica aí oscilando entre 92 mil pontos, 102 mil pontos e não consegue muito sair desse range, né? E eu acho que isso explica exatamente esse cenário que a gente vive. Um fiscal complicado, dúvidas de como vai ser a condução, né, política, né, como é que fica esse arranjo político, né, o Congresso negociando com o executivo com demandas, às vezes, de tentar gastar um pouco mais, a questão do teto constitucional, o Ministério da Economia tentando agradar os dois lados, mas o que a gente vê, na verdade, hoje é talvez um grande gridlock, né? As pessoas não conseguem, talvez, marcar uma sessão, por exemplo, para votar o orçamento. Então, você vê que a coisa está realmente complicada. E eu acho que o mercado reflete exatamente isso. O câmbio aqui no Brasil também acho que é um bom exemplo, né? Se você for ver a moeda do Brasil, talvez seja a moeda emergente que mais depreciou no ano e teve assim um retorno, né, muito ruim, né, para quem estava investido aqui, por exemplo, em reais, se você compara aí com dólar, mesmo que economias que são muito mais frágeis que a economia brasileira, eu acho que isso tudo é reflexo desse sentimento, né? Eu acho que o resumo disso, né, para bancos, eu acho que hoje é que a gente vai ter um cenário ainda muito volátil. A gente precisa ter uma clara sinalização por parte do governo de que vai efetivamente combater essa trajetória fiscal. Acho que a gente só vai conseguir sair de um cenário, né, mais conturbado e de muita volatilidade quando a gente conseguir endereçar esse tema especificamente. Uma provocação que não é nem minha, acho que até o próprio presidente fez algumas semanas atrás, né? Acho que a Paula lembra bem que o presidente veio para o mercado financeiro, veio perguntar, né? Falou assim, pô, mas me ajuda aí, o que vocês fariam? Né? Se você pudesse dar um recado para o Ministério hoje, para o presidente, enfim,
qual que você acha que seria a solução ideal para assim, apagar o incêndio, né? Ou seja, privatização, tá certo que depende um pouco da conta, a gente reduzir, reforma administrativa. Onde é que realmente a gente conseguiria atacar rapidamente para realmente trazer maior previsibilidade, maior segurança jurídica? Qual que seria o ponto se você conseguisse passar esse recado aqui para o ministro Paulo Guedes ou para o próprio presidente? Qual que seria o recado que você passaria para ele para passar no curto prazo? Pois é, Marcos, olhando assim, eu acho que os agentes econômicos, o próprio Ministério da Economia, todo mundo tem muito bem definido na cabeça o que precisa ser feito no Brasil. Acho que o problema do Brasil hoje não é muito aquela dúvida, né? No passado a gente tinha muita dúvida, quando a gente volta lá para trás, e aí, pô, vocês são muito novos, eu estou no mercado há 30 anos, vivi muito aquela fase ali da inflação desenfreada no Brasil, em que as pessoas tinham um grande debate do tipo, o que a gente tem que fazer? Quer dizer, como é que a gente resolve esse problema? Aí, uma hora se juntaram e falaram, cara, qual é o grande problema do Brasil? Atacar a inflação. Então veio o Plano Real, uma série de medidas ali para enfrentamento desse problema. Ao longo do tempo, né, o pessoal viu essa questão fiscal também. Você viu que o Brasil depois ali passou, durante muitos bons anos, fazendo superávit primário, com o objetivo exatamente de reduzir seu endividamento, tudo isso. Agora, a gente volta de novo para o mesmo dilema fiscal. E, de novo, se você pegar o Paulo Guedes é um cara que estuda o Brasil há, sei lá, 40, 50 anos. É um cara que tem na cabeça muito bem definido tudo aquilo que a gente precisa fazer para modernizar a nossa economia, reformas, de novo, como você falou, a própria reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma da Previdência, que a gente, depois de vários anos aqui discutindo, conseguiu entregar. Então, assim, acho que o problema do Brasil hoje não é o que precisa desenhar para todo mundo entende o que precisa ser feito. Acho que a gente precisa agora, na verdade, ter um plano para entregar. E aí, de novo, plano para entregar, você precisa de negociar com o Congresso, você precisa ter, digamos assim, o presidente em campo, né, encampando todas essas reformas. O que eu fico um pouco preocupado, eu acho que expressa um pouco essa preocupação das pessoas, é que quando você ouve os discursos, né, a grande maioria das pessoas acha que, não, a gente tem que continuar gastando eternamente. O próprio presidente sentiu um pouco desse gostinho, né, quando ele começou a botar dinheiro na mão das pessoas, a popularidade dele cresceu, e eu acho que a gente vai ter agora um problema, que agora quando você corta o benefício, né, de 600 ou 1.200 para 300 reais, e vai continuar, vai ter que cair necessariamente, eu acho que você vai ter um impacto na popularidade do presidente. E como é que a gente resolve isso? Acho que você vai ter que dar um sinal muito claro de privatizações, você vai ter que dar um sinal muito claro de uma reforma tributária de verdade, não esses, né, vai e vens que a gente permanentemente vê dentro do Congresso, e efetivamente atacar uma reforma administrativa. Só que isso tudo, de novo, custa capital político, né? E as pessoas às vezes não estão muito dispostas a fazer isso, principalmente no ano eleitoral. Quando você ouve até, não sei se vocês, obviamente, têm a oportunidade de acompanhar tudo que vem sendo falado aí nas campanhas, nos horários políticos, eu acompanho esse negócio, e tudo que você escuta só é gasto. É gasto, é manutenção da bolsa, é dinheiro a fundo perdido. A questão principal é como é que a gente consegue montar uma estrutura em que você pede mais gastos, você não consegue aumentar mais impostos, e você tem um problema fiscal, que é a própria questão do teto constitucional. É muito difícil você equalizar tudo isso. Então, assim, de novo, acho que o grande problema do Brasil não é o que as pessoas imaginam que precisa ser feito para que a coisa dê certo. É a gente efetivamente executar os planos, tá? Negociar com o Congresso, chamar o presidente para o jogo, ao invés de ficar fazendo, né, talvez bravatas ali e tal, não, mas que venha para o jogo de verdade, porque senão a conclusão que a gente vai chegar, e eu acho que isso daí vai começar a ficar muito claro para as pessoas, é que com o fiscal deteriorando na velocidade que está deteriorando, o segundo passo vai ser, de novo, a taxa de juros vai ter que voltar a subir, a inflação vai ter que voltar a subir, e aí, de novo, se vocês começarem a observar, a gente começou esse ano aí projetando a inflação ali, indo para 1,5, já estamos caminhando agora mais para próximo de 3, agora em 2020. Outra coisa relevante é a questão da inflação dos IGPs, né? Se você vê ali IGPMs, IGP-10, todos eles com inflação acumulada neste ano acima de 17%, alguns ali até mais próximo de 18%. Então dá um cenário ali bastante complicado. Então, assim, são temas que a população vai ter que acabar enfrentando, a gente tem que fazer uma escolha, né? Ou a gente vai continuar gastando e vai gerar inflação, né? E vai ter que gerar mais juro, e vai ter que gerar piora da atividade econômica, ou a gente vai ter que realmente escolher como sociedade enfrentar esse drama fiscal de verdade, fazer reformas, privatizações, e aí a gente conseguir realmente trabalhar com um patamar de juros que seja de verdade, que as pessoas consigam fazer projeções para os próximos 5, 10 anos de investimento, e não quando você fala, mas o juro no Brasil é 2, mas vai fazer investimento para os próximos 5, 10 anos, não é 2, o juro é 10, é 11,
Então, você vê claramente que mostra que o sinal está errado, né? O que a gente precisa mostrar é que o juro no Brasil é 2 agora, e que para os próximos 5, 10 anos ele vai ser 3, 4. E aí você dá um sinal realmente para o investimento de que as coisas estão indo no caminho certo. Eu acho que o sinal que a gente vê hoje, principalmente embutido nos mercados, não é um sinal nessa direção. Ronaldo, a gente agradece muito a sua participação aqui na BMC News. Quero dizer que as portas estão sempre abertas para quando você tiver um tempinho na sua agenda, compartilhar todo esse conhecimento conosco. Foi uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada pelas suas informações. Tenha um ótimo dia. Eu que agradeço. Um bom dia a vocês.